E passo agora a palavra ao advogado Maurício Correia da Veiga para que faça a sua exposição acerca do tema a prorrogação do contrato de trabalho do atleta e a problemática do marco inicial da prescrição. Com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu pensei que eu já tivesse levado um cartão vermelho antes mesmo de entrar em campo, mas vejo que foi só um esquecimento, não foi o cartão vermelho. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, quem eu faço, em nome do Dr. Aldon Alves, e agradecer. Foi com muita alegria que eu recebi o convite do ministro Guilherme Caputo Bastos para estar presente pela segunda vez nesse encontro goiano de direito desportivo. E minha alegria e satisfação é maior ainda, porque faço essa apresentação e essa palestra depois da vitória e classificação do Vasco da Gama para a Libertadores. Então, a emoção é maior ainda. Bom, o tema que vamos falar hoje é sobre a prorrogação do contrato do trabalho do atleta, e esse nome foi sugerido propositalmente em razão de um precedente recente do TST. E falaremos então sobre a prorrogação do contrato de trabalho do atleta e a questão do dies acor do marco prescricional. E antes de entrar no tema propriamente dito, é importante e essencial que se faça até um apanhado histórico, mesmo que breve, a fim de compreender qual é a essência e qual é a razão dessa legislação desportiva. A atividade do atleta profissional, ela é uma atividade peculiar. E por essa razão, não há como se aplicar todos aqueles princípios protetivos do direito do trabalho, os princípios do direito do trabalho e os princípios do direito constitucional do trabalho. O Dr. Ricardo Gelling já falou sobre essa questão e, de fato, trata-se de uma normatização muito recente, que tem provocado debate e tem provocado decisões divergentes acerca do tema. E por essa razão que é essencial esse amadurecimento e esses simpósios e colóquios no intuito exatamente de fazer uma provocação, né, a ponto de gerar uma reflexão. Eu pude notar das palestras que foram proferidas aqui que a maioria, ou quase a totalidade dos palestrantes, não fala numa afirmação conclusiva, uma assertiva contundente. Todos falam em reflexão, em uma sugestão, sem prejuízo a uma possibilidade de se refluir no entendimento. E é exatamente o que a lei desportiva deve provocar. A Lei 12.395 de 2011, ela foi responsável por alterar mais de 50% da Lei Pelé. E a regulamentação, através do decreto presidencial, ainda não ocorreu, o que demonstra que ainda estamos numa fase gestacional e embrionária. Mas temos que lidar com o dia a dia, lidar com a realidade dos fatos. As questões são levadas à Justiça do Trabalho e devem ser solucionadas, e solucionadas à luz da lex desportiva, da legislação especial, que é exatamente a Lei Pelé. A profissionalização ou a regulamentação e normatização da atividade do desportista, ela surge no início da década de 1930, que é considerado o período inicial, o primeiro período da legislação desportiva, e que esse período vai até 1945, mais ou menos. E, justamente, durante a era Vargas, se percebeu que, em razão da enorme mobilização e apelo populacional pelo futebol, que esse era um instrumento importante para comandar as massas. E são exatamente nesse momento que surgem, né, os primeiros decretos falando sobre essa atividade. E isso é uma questão, essa reivindicação pela regulamentação não é algo recente, é algo muito antigo. E, no intuito de demonstrar todo esse apelo, é importante e imprescindível trazer aqui um estudo do João Antero de Carvalho, que era membro da Procuradoria do Trabalho da Primeira Região, e que na década de 1950 trazia uma reivindicação e um apelo no sentido de que, olha, inúmeras profissões já são regulamentadas. A própria CLT destina capítulo especial para determinadas profissões. E, além disso, existem decretos-leis
regulamentando atividades de várias naturezas, como, por exemplo, a do trabalhador em minas de carvão, a colocação do maior de 45 anos no mercado de trabalho, o ferroviário, o telefonia subfluvial, ou seja, inúmeras disposições legislativas que tratavam de atividades específicas. E o Antero de Carvalho, ele falava, mas vem cá, por que o jogador do futebol não goza de uma regulamentação própria? Não é um trabalho? Não é uma atividade que presta para um empregador? Portanto, veja que é algo antigo, né, que não é de hoje, esse anseio e esse pedido de uma regulamentação. E ainda dentro desse estudo, né, Antero de Carvalho traz, eu não quero ser repetitivo, porque foi o exemplo que o Dr. Gelling deu, mas o caso do Batatais, o jogador Augusto Lorenzato. Era um jogador extremamente disciplinado, jogava na posição de goleiro e chegou a defender a seleção brasileira em 2 partidas, na Copa de 1938, na França. E esse jogador, ele prestou serviços para o Fluminense Futebol Clube durante mais de 10 anos e provocou a Justiça do Trabalho, dizendo que era empregado e que tinha direito à estabilidade decenal. E, sendo empregado, ele devia ser equiparado àqueles trabalhadores que prestam serviços em estabelecimentos de cultura física. O que fez a Junta de Conciliação e Julgamento, denominação da época, do Rio de Janeiro, julgou improcedente a ação, dizendo, olha, o jogador de futebol não é um trabalhador comum, então não há que se falar em estabilidade, não há como se reconhecê-lo como se empregado fosse. O TRT manteve essa mesma decisão. A questão chegou no TST, isso nos idos mais ou menos de 1950. E o TST, por uma maioria bem apertada, por 5 votos a 4, diz que, olha, é uma atividade, sim, considerado um trabalho, sim, e por essa razão ele faz jus à estabilidade decenal. Mas a questão não parou por aí. O clube recorreu para o Supremo Tribunal Federal, na época em que o Supremo Tribunal Federal apreciava questões trabalhistas, e o Supremo decidiu que, olha, tudo bem, é um trabalhador, mas não pode ser aplicada a estabilidade decenal, deve ser visto um trabalho com reservas, equiparado a artistas. E, por essa razão, julgou improcedente o pedido de estabilidade decenal. E ainda acrescentou o seguinte, olha, a vida do atleta é uma vida muito curta, a vida profissional desse atleta. Então, se ele ganha estabilidade a partir dos 10 anos, seria, inclusive, uma possibilidade de você penalizar o clube, de contar com um jogador que não teria um rendimento próprio. Essas foram as palavras do Supremo Tribunal Federal. E esse caso é extremamente interessante porque demonstra como a magistratura não tinha a menor noção de como lidar com uma causa referente ao atleta profissional, né, que na época nem profissional era. Agora, existe uma legislação própria, um regramento específico. E daí, esse apelo, né, para que a magistratura trabalhista se envolva em relação à Lei 9.615 de 1998, a Lei Pelé. Atleta profissional não é um trabalhador comum. E é por isso que deve ser louvada essa iniciativa do ministro Guilherme em relação ao grupo de estudos, porque em relação aos simpósios, encontros e congressos que são feitos, porque é uma possibilidade de se fazer esse debate, de trazer exatamente esses elementos, esses conceitos, que ainda não são definitivos, né? Pode ser que haja uma mudança em relação a tudo que foi dito aqui. Agora, o importante é que se faça essa diferenciação e não torne um preceito absoluto, porque o atleta profissional não pode ser tratado como um trabalhador comum. E aí entramos na questão meritória do tema que estamos apresentando. O atleta profissional não é um trabalhador comum, sem dúvida nenhuma, e isso já começa pela própria formação do contrato de trabalho. O contrato de trabalho do atleta tem especificidades legalmente previstas que já o diferenciam do trabalhador ordinário, a começar pela exigência de um contrato de trabalho por escrito. O trabalhador comum basta um ajuste formal ou tácito para configurar o vínculo de emprego, o que não acontece com o atleta profissional.
Outro elemento de grande importância é o artigo 30 da Lei 9.615 de 98, que trata do prazo de duração do contrato do atleta. O dispositivo legal diz que o contrato de trabalho do atleta terá um prazo mínimo de 3 meses e um prazo máximo de 5 anos. E o parágrafo 1º diz expressamente: não serão aplicados os artigos 445 e 451 da CLT. Esses artigos falam exatamente o seguinte: olha, o contrato por prazo indeterminado não pode ser superior a 2 anos. E, caso o contrato por prazo determinado ele continue, automaticamente ele é convolado em contrato por prazo indeterminado. Com o atleta não se aplica o dispositivo da CLT, ambos os dispositivos. Existe até uma crítica no sentido de que a lei desportiva teria sido redundante. Mas, a partir do momento que ainda existe uma corrente que diz que para o atleta profissional se aplica toda a legislação trabalhista e constitucional, é importante que haja essa redundância, a fim de que não parem dúvidas. Ou seja, se o contrato de trabalho do atleta for prorrogado naquele prazo sem que haja um contrato formal, ele não vira um contrato por prazo indeterminado, porque a lei exatamente veda esse dispositivo. E toda a Lei Pelé, toda a Lei 9.615, de 1998, teve uma inspiração no caso Bosman, né, que consagrou e privilegiou a livre liberdade do atleta. E isso, sem dúvida nenhuma, que gerou um prejuízo para os clubes. E, por essa razão, existem outros elementos de compensação para os clubes. E, dentro desses princípios da liberdade do atleta, é que é inserido também esse dispositivo que fala sobre a limitação do contrato do atleta profissional. E as características da relação de emprego do atleta justificam essa existência do contrato por prazo determinado, que assegura vantagens tanto para o clube quanto para o atleta. O atleta não fica vinculado ad eterno àquele clube e o clube sabe o período que vai contar com aquele atleta. Se houver a rescisão antecipada do contrato de trabalho por iniciativa do atleta, ele vai pagar a cláusula indenizatória e o clube vai ser ressarcido disso. Essa é a questão. E caso o clube rescinda o contrato antes do prazo determinado, ele vai pagar a cláusula compensatória. Agora, pode surgir uma pergunta: mas vem cá, então quer dizer que o jogador ele não pode trabalhar durante a vida inteira para um determinado clube? Pode, sem dúvida nenhuma que pode. Mas ele vai assinar contratos de trabalho autônomos e independentes, com um prazo máximo de 5 anos cada um. O fato dele prestar seus serviços, digamos, por 20 anos, que é uma exceção, mas prestar 20 anos, ou seja, o tempo que for, para um determinado clube, será através de ajustes autônomos. E é onde eu quero chegar com tudo isso que está sendo falado. É que o Tribunal Superior do Trabalho se deparou com uma questão bem interessante e julgou, em dezembro do ano passado, um caso envolvendo o Maurinho do Cruzeiro, né? O jogador Mauro Sérgio Viriato Mendes, contra Cruzeiro Esporte Clube. E a decisão do TST foi no sentido de que, olha, toda a Lei Pelé teve a sua característica, inspiração, no caso Bosman. O contrato de trabalho do atleta ele é por prazo determinado, mas isso não é uma questão absoluta. Para a contagem do marco prescricional, por exemplo, você deve levar em conta o período de 2 anos, do artigo 7º e 29 da Constituição, iniciado a partir da ruptura do último contrato de trabalho. Essa foi a decisão do TST. E aqui, o que eu pretendo fazer é trazer elementos para provocar uma reflexão. Não vou falar em termos absolutos, né? Tem um posicionamento, evidentemente, mas não quer dizer que será esse meu posicionamento ad eterno. Podem me convencer do contrário. Mas, nesse caso aqui, existe uma questão muito interessante. É que o TRT de Minas Gerais, da 3ª Região, ele deu provimento ao recurso do clube para declarar a prescrição das parcelas referentes àquele contrato anterior, que estariam prescritas. Nesse caso, especificamente, houve
uma assinatura de um contrato de trabalho com o Clube Cruzeiro. No dia seguinte ao término de vigência daquele primeiro contrato, foi assinado um novo contrato. E quando terminou esse novo contrato é que o jogador entrou com a reclamação trabalhista, pedindo verbas referentes não só àquele segundo contrato, mas também àquele primeiro contrato. Ou seja, os 5 anos para trás, envolvendo tanto o primeiro contrato quanto o segundo. E o marco prescricional contado a partir do último contrato de trabalho. Agora, o acórdão regional, ele traz elementos bem interessantes, que reforçam a aplicação da lei desportiva, dizendo, olha, aqui o clube assinou um novo contrato, não houve fraude, o jogador deu quitação irrestrita e absoluta em relação ao primeiro contrato. E aqui fica a minha indagação, por que o jogador, então, se julgava credor de verbas referentes àquele primeiro contrato, por que ele não entrou com ação contando o marco prescricional a partir dos 2 anos, a partir do término daquele primeiro contrato? Por que esperou até o final? E, nesse caso, o acórdão regional, ele traz todos esses elementos. E diz o seguinte, aspas, a lei é clara em fixar que o contrato de trabalho do jogador de futebol deve ser estabelecido por prazo determinado, nunca superior a 5 anos, fazendo concluir, assim, pela autonomia de eventuais vínculos subsequentes. Nesse sentido, dispõe o artigo 30 da Lei 9.615, de 98. Também o artigo 28 da Lei 9.615, de 98, parágrafo 2º, inciso 1, estabelece de forma peremptória que o vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se para os efeitos legais com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo. Não subsiste a pretensão de reconhecimento da unicidade contratual, pois os ajustes devem ser firmados sempre para vigência por prazo determinado e com existências autônomas. Nesse sentido, ensina Alice Monteiro de Barros, em sua obra As Relações de Trabalho no Espetáculo, que não se aplicam às normas contidas no artigo 451 e 452 da CLT, que dizem respeito à prorrogação e renovação do contrato, pois o contrato do atleta pode ser prorrogado por mais de uma vez, e sua renovação não está sujeita a interstício de 6 meses entre 2 contratos. Conforme se verifica as folhas 101 e 439, o jogador Maurinho foi contratado em 14 de janeiro de 2003, com data de término expressa para